Olá, segunda série! Vamos iniciar o nosso estudo sobre a língua portuguesa na área de linguagem? É bom lembrarmos que as atividades humanas se realizam nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens. A linguagem verbal, que pode ser oral, ou visual motora, como libras, também escrita. A linguagem corporal, visual, sonora e a contemporânea, que é a digital. Por meio dessas práticas é que nós interagimos conosco, com as pessoas e com o mundo, enquanto sujeitos sociais. Nos anos iniciais, os componentes curriculares vão tematizar diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas, ou seja, as brincadeiras, as formas de brincar, as músicas, as formas de interagir com o meio. Nesse conjunto de práticas, não podemos esquecer que nos primeiros anos do ensino fundamental, o foco é o processo de alfabetização. Aliás, aprender a ler e escrever vai oferecer às crianças a possibilidade de ampliar a construção de conhecimento nos diversos componentes da base. Além disso, existem outras considerações importantes que devemos ter muito cuidado. Entre as diversas considerações que não podemos esquecer e que devemos ter muito cuidado e atenção, estão as aprendizagens lúdicas, a atitude ativa na construção do conhecimento, o espaço para maior autonomia, interação com esse espaço, a multiplicidade de experiências, né? A valorização das experiências também do contexto social, cultural, familiar, as memórias, o uso de múltiplas linguagens, o uso social da escrita e da matemática, ampliação também dessa participação de um mundo letrado para novas aprendizagens. Outras considerações temos aqui nesse slide: estimular a curiosidade, estimular as crianças a fazerem perguntas, a observar, a pensar se o que elas responderam está coerente ou não, desenvolver a oralidade, a fala. Quanto mais organizamos a fala, estamos também organizando o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a apropriação do sistema da escrita alfabética e de outros sistemas também de representação, como os signos matemáticos, os registros artísticos, científicos, o desenvolvimento dos processos de percepção, de compreensão e representação da realidade, dos fatos, dos fenômenos, contato diversos com tecnologias, estímulo ao pensamento criativo, lógico, crítico, enfim, há muita coisa para se trabalhar. Sem esquecer que no primeiro ano e no segundo ano do ensino fundamental, o foco é sim na alfabetização, ou seja, a apropriação do sistema de escrita alfabética, articulada ao desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita, envolvendo práticas diversificadas de letramento. Essas diversas práticas de linguagem estão organizadas na base através de eixos: leitura, escuta, produção, oralidade e análise linguística. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O eixo leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte e espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos. Leitura, e também a sua interpretação, claro, né? Não é só a leitura por si só, mas a interpretação do texto também, para que ocorra justamente essa interação. A leitura, no contexto da BNCC, ela é tomada no sentido mais amplo. Então, ela não diz respeito somente aos textos escritos, mas também a imagens estáticas, leituras de foto, pintura, desenho, diagrama ou em movimento, filmes, vídeos e ao som, a música.
O segundo eixo é o eixo da produção de textos, que vai compreender justamente as práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria, individual ou coletiva, do texto escrito, do texto oral e multissemiótico, a partir de diferentes projetos, atividades e também com diferentes finalidades. O terceiro eixo, que é o da oralidade, é um eixo muito legal. Ele compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral, com ou sem contato face a face. Pode ser através de mensagem gravada, de webconferência, construção de jingle, debate entre as crianças, entrevista, declamação de poemas, trabalhar com peça de teatro, trabalhar com cantigas de roda, com canções, parlendas, contações de histórias. Então, há diferentes maneiras de se trabalhar essa oralidade. E também, claro, né, através do próprio dia a dia, em situações socialmente significativas e de interação no cotidiano. O último eixo, análise linguística e semiótica, ele trata justamente dessa apropriação do sistema de escrita alfabética e das normas padrão desse sistema. É nesse momento que nós vamos analisar, né, avaliar durante a leitura, a produção de texto, as formas de composição desses textos. Mobilizar o uso dos conhecimentos ortográficos, sintáticos, discursivos, a composição desses textos, a produção, a coerência, enfim. O importante é nós compreendermos que esses 4 eixos, eles estão unidos, né? Eles estão juntos, embora organizados de forma isolada, porém eles acontecem unidos no cotidiano da escola. Serão trabalhados de forma conjunta, certo? Claro que não esquecendo aquelas considerações, inclusive a ênfase, né, especialmente na cultura infantil tradicional e contemporânea, como esses eixos também serão levados para a sala de aula. Como trabalhar a oralidade, a escrita, como me orientar na escolha dos textos, como encaixar os temas. A BNCC traz para a gente campos de atuação. Ela organizou esses campos em 4. É o campo da vida cotidiana, o campo da vida pública, o campo das práticas de estudo e pesquisa e o campo artístico literário. Cada campo desse tem um conjunto de gêneros que vão nos ajudar, né, a escolher práticas, atividades, procedimentos que vão nos orientar nos diferentes recortes possíveis para trabalhar todos os eixos que nós vimos ainda há pouco. A seguir, leia os campos de atuação.